Você fez uma aposta de mais de 100 mil dólares com potencial de lucro de mais de 1 milhão de dólares. Ainda faltam 2 jogos para o campeonato acabar. Seu time não é o principal favorito e a casa te oferece 240 mil dólares para você encerrar. E aí, você pega esse cash out ou não? Essa notícia repercutiu nas redes sociais do Quero Apostar essa semana e eu resolvi trazê-la aqui para vídeo para a gente prospectar não só sobre a notícia, como também sobre essa ferramenta tão polêmica que é o encerrar a aposta. Roda a vinheta aí e vamos debater sobre esse tema. Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Eu sou o Tiquinho e antes de mais nada, se você não me segue no Instagram, me segue lá no @TiquinhoQA. E se você ainda não tem cadastro na Betway, que é a casa parceira aqui do canal do Quero Apostar, tem o link aqui no primeiro comentário fixado para você poder ganhar R$100, beleza? Vamos aí hoje analisar essa notícia que foi polêmica nas redes sociais do Quero Apostar. Eu perguntei aos meus usuários se eles fariam ou não cash out na seguinte situação. O Marco Piemonte, ele é um vendedor de carros, tem algumas concessionárias, e ele recentemente foi notícia no mundo das apostas porque foi ele o vencedor de uma bet de 30 mil dólares para mais de 1 milhão de dólares, onde o último jogo era justamente o jogo da Geórgia contra o Alabama no college. E se vocês lembram bem aqui, se vocês acompanham o canal, vocês lembram que o Matthews Mack perdeu 6 milhões nesse jogo. Então, de um lado temos perdedores, do outro temos vencedores. O Marco Piemonte fez uma combinada que está aí na tela para vocês e acabou ganhando 1 milhão de dólares. Ele pegou parte desse lucro e colocou nos Rams para ganhar o Super Bowl, uma cotação aí de quase 11. Então ele apostou em cento e poucos mil, a possibilidade de ganho de mais de 1 milhão, e os Rams venceram os Buccaneers, que eram os favoritos para poder vencer esse jogo. Os Rams conseguiram lá, venceram, e a casa ofereceu para ele 240 mil de cash out, porque ainda faltam 2 jogos, a final de conferência e o Super Bowl. O Marco Piemonte postou elegantemente nas suas redes aí o comentário assim, no thanks, que quer dizer não obrigado a DraftKings, e diz que vai pro pau com a sua aposta. Eu peguei esse print e perguntei para meus usuários se eles encerrariam ou não, e de certa forma eu fiquei surpreso porque a grande maioria diz que encerraria essa aposta pagando 240 mil dólares. Foram 61% contra 39% dizendo que não encerrariam. E aí fica a dúvida, né? Quando é vantajoso fazer um cash out? Eu sei que muita gente respondeu porque o valor é muito alto. Se você garantir 120 mil dólares de lucro, muda a vida de muita gente, mas a gente tem que analisar a situação num todo, né? Primeiramente, o cash out é uma ferramenta muito polêmica, muita gente não gosta, porque a casa ela sempre paga menos do que ela deveria. Então, o uso do cash out de forma demasiada e muito frequente, ele faz com que você ganhe menos dinheiro do que você poderia ganhar, e você pode estar desperdiçando unidades preciosas aí que poderia muito bem te colocar no lucro em longo prazo. Então, quando eu faço análise de tips, eu sempre avalio a quantidade de cash out que ele está fazendo. Agora, a gente não pode negar que existem situações boas para poder se utilizar o cash out. Muita gente, inclusive, fez fortuna utilizando o cash out pré-jogo, né? Utilizando as movimentações das cotações antes do jogo começar. Ficou tão famoso, a gente já fez vídeo aqui que as caras fizeram algumas adaptações, ainda dá para fazer, mas não é tão fácil assim. Agora, tem alguns fatores que eu acho que são importantes que eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro deles, acho que você já tem que ter uma ideia pré-determinada de fazer um cash out numa bet. Então assim, esse jogo aqui eu vou acompanhar ele ao vivo, e se tiver muito em risco, eu vou fazer um cash out. Porque se você hora for fazer o cash out, hora não, se você deixar para critérios um pouco subjetivos, você vai ficar um pouco influenciado pela questão da sorte, tá? Então já tem alguns critérios pré-determinados para poder utilizar o cash out ou não. Você pode, muitas vezes, quando está numa fase ruim, utilizar o cash out para poder engrenar uma bet acertada e uma boa sequência boa. Então você está aí numa bet run e fez uma bet com odd 2 e a casa está te pagando 1,80, 1,85, quase 1,90. Cara, pega aquele dinheiro, põe no bolso, abre mão de 0,15, 0,10, mas volta a ganhar confiança para você poder depois engrenar as suas bets, porque às vezes você está numa fase ruim e aí você não encerra e toma uma porrada, seu psicológico vai um pouco pro lado. Em combinadas, ele vai muito da situação de cada um, né? Porque
Se você faz uma aposta pequena, uma possibilidade de lucro muito grande, quando a casa está te pagando uma quantia muito alta, por mais que ela seja menos do que ela deveria, mas aquele é um dinheiro que vai impactar financeiramente nas suas contas, eu acho que o cash out também é válido. Então você fez uma bet aí de 100 para ganhar 5 mil. A casa está te pagando 3,5 pau. Cara, você vai abrir mão de 1.500, mas pô, 3,5 pau na conta também é bom de ganhar. Então vai muito da avaliação do apostador em relação ao quanto ele pode ganhar, o quanto aquilo que a casa está oferecendo pode impactar. E obviamente avaliando os riscos daquele jogo que falta, né? Tá uma pressão absurda, ou então o jogo que tá faltando é o jogo mais arriscado de todos. Então, assim, nesse caso, vale a pena às vezes fazer uma proteção, fechar em free bet ou garantir um pouco de parte do lucro. Vai muito da situação de cada um. Eu acho que muita gente, no caso dessa bet do Marco, colocou muito por conta do valor financeiro, né? Tão alto, porque se você for analisar o escopo da bet num todo, ele tá numa situação muito boa. Os Rams, eles eram o 5º favorito para poder ganhar o Super Bowl quando começou aí os wildcards e tudo mais, os playoffs todos, e agora eles são o 2º favorito. Eles jogam em casa contra os 49ers e o Super Bowl será em Los Angeles esse ano, na casa dos Rams, tá um estádio novo. Então o time vai jogar em casa as 2 partidas, o time é muito bom. E a casa está oferecendo o dobro do que o cara apostou, né? Se ele tivesse colocado, sei lá, 20 mil e a casa oferecendo 240, é uma coisa, mas ele apostou mais de 100 mil, então a casa está pagando meio que o dobro, numa situação onde ele joga a final como favorito, a final de divisão, e para os playoffs, para a final do Super Bowl, se for contra os Chiefs, ele provavelmente não vai ser favorito, mas vai ser um jogo parelho, e contra os Bengals ele vai ser favorito. Então o cara, num escopo todo de análise, ele está muito bem posicionado. A gente deve lembrar ainda que ele vem de uma aposta que ele ganhou de mais de 1 milhão, então ele está trabalhando com o lucro dele, que a realidade financeira dele é diferente da realidade da grande maioria das pessoas. O cara botou 100 mil dólares numa bet, entendeu? Então ganhar o dobro para ele é meio que uma odd 2, quando ele pode ganhar uma odd 10. Então isso tudo tem que ser analisado, né? Então no caso dessa bet específica, eu também não daria o cash out. Eu avaliaria o quanto a casa me pagaria na final do Super Bowl, porque Super Bowl é realmente um jogo muito incerto, um jogo muito detalhado. Contra os Chiefs, é um dos melhores times que tem também. Os Rams são muito fortes, mas é um jogo bem pau a pau. Então eu avaliaria na bet do Super Bowl, dependendo do quanto a casa me pagasse. Para a final, eu deixaria os Rams, para mim, tem grandes chances de vencer esse jogo. Agora, fica a lição aí, né? O cash out, ele depende muito de cada um. A gente tem que entender que é uma ferramenta criada para as casas para poder ganhar dinheiro, porque elas sempre vão te pagar menos do que elas deveriam estar pagando naquele momento, tá? Elas ficam como boazinhas te oferecendo boa parte do lucro quando você está ganhando e oferecendo uma parte de volta quando você está perdendo, mas é sempre menos do que você deveria receber. E você tem que ter ciência que por conta disso, você utilizando ele demais, você pode estar deixando passar aí unidades preciosas. Então tenha noção de como ele funciona e utilize ele ao seu favor de acordo com a situação. Tá pagando muito em relação ao que você apostou e você tá com aquele dinheiro já faz boa diferença para você? Cara, encerra. Tá numa sequência ruim, quer retomar a confiança, quer pegar um greenzinho que já tá te pagando boa parte do lucro? Pega o cash out. Agora, não utiliza demais, porque aí sim você pode ficar no prejuízo. Analise toda a situação e comente aqui o que você acha dessa aposta e em relação ao cash out, como você utiliza, quais as principais situações. Vamos fazer um ambiente de discussão aqui e produtivo para os apostadores. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje com mais um caso curioso e com reflexões, acredito eu, também bem interessantes. Então, se você gostou desse vídeo aqui, não deixe de se inscrever no canal do Quero Apostar e deixar o seu like, beleza? Esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê muito em breve num próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas!